Amém, queridos? Muito bem, vamos lá então. O tema que eu quero estar aqui abordando com os irmãos é o tema e o título também. E o título porque é o nome da mensagem, o tema porque é o assunto mesmo que nós vamos estar falando. Princípios para exercer o ministério. Princípios para exercer o ministério. Eu quero ler 2 versículos bíblicos aqui. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Colossenses 4, 17, está escrito assim: E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Então, aqui está o apóstolo Paulo escrevendo para os colossenses e deixando essa palavra para Arquipo. Também em 2 Timóteo 4, 5 está escrito assim: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E aqui também Paulo, inspirado pelo Espírito, dando conselhos, orientações aqui para um jovem pastor chamado Timóteo. Então hoje eu quero compartilhar com você esta palavra com este título e também é o tema que nós vamos abordar: princípios para exercer o ministério. Essa é uma palavra, irmãos, que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes, um grande homem de Deus. Já há alguns anos atrás eu ouvi essa palavra e eu fui muito abençoado, e eu compartilhei essa palavra com a liderança local da nossa igreja. Já faz também alguns anos, eu preciso pregar de novo essa palavra para a nossa liderança, e eu quero então compartilhar essa palavra com você. Esse texto, os textos que nós lemos aqui, são textos simples, mas interessantes, porque Colossenses 4:7 diz que nós temos que atentar e cumprir com o ministério que recebemos. E todos os cristãos recebem algo do Senhor para fazer para o reino. Nós somos uma nação de sacerdotes, de embaixadores de Cristo, como a Bíblia nos ensina. Já no texto de 2 Timóteo 4:5 diz que temos que ser sóbrios em tudo, sofrer as aflições e fazer a obra cumprindo com o nosso ministério. Então, mais um texto onde Paulo, pelo Espírito, diz que cada um de nós temos um ministério que recebemos do Senhor. Nem todos serão pastores do altar, nem todos serão tempo integral na obra, mas todo cristão recebe algo de Deus para estar fazendo. E a pergunta é: como exercer o nosso ministério com sucesso, com amor, com constância? E quando eu digo sucesso, eu não estou falando sucesso, vamos dizer assim, como às vezes o homem ou o mundo ensina. Quando eu digo exercer o nosso ministério com sucesso, eu digo segundo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo com o propósito de Deus. E é o que nós vamos aprender, alguns princípios bíblicos para exercermos os nossos ministérios. E o primeiro princípio que eu já quero aqui estar compartilhando: a vida do líder é a vida da sua liderança. A vida do líder é a vida da sua liderança. O apóstolo Paulo, ele fez algumas referências importantes sobre isto nas Escrituras. Por exemplo, em Atos capítulo 20, versículo 18, claro que quem escreveu Atos foi Lucas, não foi Paulo, mas aqui Lucas está registrando um breve discurso que Paulo ele fez para os líderes de Éfeso, e ele escreveu aqui, Lucas escreveu as palavras de Paulo, Atos 20, versículo 18, na parte B: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então Paulo, falando aos líderes de Éfeso, ele fala da sua vida, da sua conduta, sendo exemplo para os seus liderados. Então Paulo está dizendo que na vida dele, no ministério dele, não houve altos e baixos, houve constância, integridade, honestidade, porque a vida de um líder é a vida dos seus liderados.
E nesse mesmo capítulo 20, no versículo 28, está escrito aqui também as palavras de Paulo: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, simplificando o texto, a primeira ovelha que você, pastor, líder, precisa cuidar do seu rebanho é aquela que você vê todos os dias no espelho, ou seja, você mesmo. Você mesmo. Então não importa se você é pastor, líder de célula, diácono, ministro de louvor, mas o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui para presbíteros, para pastores, bispos que cuidavam do rebanho de Deus, e ele fala, olhai por vós mesmo. Então olha que interessante, antes de Paulo ele orientar os pastores a cuidar do rebanho, ele fala, cuide de vocês mesmos, olhe por vocês mesmos. Isto é muito importante nós entendermos, todos nós que servimos a igreja, que servimos em qualquer função na liderança da igreja. A sua vida, o seu testemunho, o seu exemplo é o alicerce da sua liderança. É o que dá autoridade de Deus para você exercer o seu ministério. Se você não cuida bem da sua vida, da sua família, da sua conduta, do seu testemunho, todo o seu ministério vai estar comprometido. E por isso Paulo fala, olhai por vós mesmos, antes dele falar, e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispo. Então, presta atenção, se a vida do líder é a vida da sua liderança, o pecado de um líder também pode ser o pecado da sua liderança. As deficiências de um líder também pode reverberar nas deficiências da sua liderança. Daí a importância de nós, como líderes que servimos a igreja de Jesus, entendemos este primeiro princípio. A vida de um líder é a vida de sua liderança. Eu aprendi que você nunca vai levar alguém num nível que você não esteve antes. Não adianta você, como líder, pedir para a liderança orar se você não ora. Você pedir conduta se você não tem uma boa conduta. Então, a vida de um líder é a vida de sua liderança. Um segundo princípio importante para exercermos o ministério, como a Bíblia nos ensina, ter comunhão com Deus da obra é mais importante do que fazer a obra de Deus. Eu vou repetir. Ter comunhão com Deus da obra é mais importante do que fazer a obra de Deus. E eu nem estou dizendo que a gente não deva fazer a obra de Deus, porque, ao meu ver, é impossível alguém ter uma comunhão íntima, profunda com Deus e não querer servir o reino de Deus. Mas, infelizmente, é quase normal hoje um líder cristão estar vivendo naquele, sabe, aquele ativismo desenfreado, que às vezes quer fazer tudo, mas não tem tempo para ficar com Deus a sós. Então, eu vejo hoje, irmãos, eu não estou generalizando, tá? Por favor. Aliás, em nada que eu disser aqui, eu estou generalizando. Mas hoje, eu vejo como muitos líderes, pastores, estão aí se estressando, procurando uma melhor performance e, às vezes, acabam não tendo nem tempo, nem uma boa qualidade de comunhão com Deus. É incrível. Eu me assusto às vezes com nós, principalmente nós que servimos como pastores, que queremos buscar tantos métodos, né? Tantas estratégias e participarmos de tantos congressos, mas o mais importante às vezes a gente negligencia, que é o quê?
é ter comunhão profunda com o Deus da obra. Então, tem um texto que é bem interessante, de Marcos 3, versículo 14, onde está escrito assim: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então, veja que interessante. Antes de Jesus enviar os discípulos, os apóstolos, a pregar, curar, primeiro ele chama eles para estar com ele, num tempo, olha só, de comunhão. Isso é incrível. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Ou seja, Jesus estava ensinando que a relação dos apóstolos para com ele teria de ser prioridade. Teria que ser mais importante do que a obra que eles viriam a fazer. Agora, é uma prova muito contundente, querido irmão, querido pastor, querido líder, que ter comunhão com Deus da obra é muito mais importante do que fazer a obra de Deus. E eu penso que nós, como pastores, se tivéssemos que escolher durante o nosso dia em ter um tempo mais profundo e mais estendido com Deus, ou um tempo maior de obra, a gente deveria escolher um tempo maior, um tempo mais intenso, um tempo mais extenso com Deus. Porque quando nós aprendemos a priorizar a nossa comunhão com Deus, nós recebemos mais capacitação, nós recebemos mais unção, nós recebemos mais graça, nós recebemos mais poder para fazer a obra e exercer o nosso ministério. Então você vê hoje muitos líderes, não só pastores, mas líderes que estão estressados, oprimidos, deprimidos, dizendo que a obra de Deus é algo que requer muito. E eu tenho dito, de fato, a obra do Senhor é árdua para todos que trabalham. Árdua, ok? Mas não um fardo, mas não um peso. Então a gente precisa entender esta realidade. Ter comunhão com o Deus da obra é muito mais importante do que fazer a obra de Deus, e não que fazer a obra de Deus não seja importante. Mas eu não consigo fazer a obra de Deus como Ele quer que eu faça se eu não tiver na minha vida como prioridade ter comunhão com o Deus da obra. Então aqui tem um texto que nós aprendemos com o próprio Jesus, o nosso mestre, como homem aqui na terra, ele nos ensinou este princípio. Em Lucas 5, versículo 16 e 17, está escrito assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E a parte B do versículo 17 diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Então você vê que para Jesus, ter comunhão com o Pai era mais importante do que ter sucesso no ministério. E é algo que muitos de nós, pastores e líderes, não estamos entendendo nos nossos dias. Ter comunhão com Deus da obra é muito mais importante do que fazer a obra de Deus. O texto diz que antes do poder do Senhor vir repousar sobre Jesus, ele estava fazendo o quê? Ele estava orando. Primeiro ele se retirava para lugares solitários e orava. Depois está escrito: e o poder do Senhor estava com ele para curar. E o grande problema nosso, como cristãos, líderes, pastores, é que ainda continuamos querendo fazer a obra do Senhor na força do braço, na experiência, na própria sabedoria, buscando os próprios métodos, né? Então, meu irmão, está aqui um segundo princípio para você exercer o teu ministério como Deus quer que você exerça. Ter comunhão com Deus da obra tem que ser mais importante do que fazer a obra de Deus. Um terceiro princípio para exercermos os nossos ministérios: Deus trabalha no líder antes de trabalhar através do líder. Esta é uma dura realidade que muitos de nós não entendemos, né? Muitos cristãos acham que eu me converti, agora eu já posso sair por aí falando meu testemunho. Bom, testemunhar é uma coisa, você deve mesmo.
Se você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador ontem, hoje você já pode testemunhar do que Ele fez no teu espírito. Mas quando o assunto é ministério, entenda algo, meu irmão, minha irmã, líder, cristão, Deus trabalha no líder antes de trabalhar através do líder. A Bíblia deixa claro que Deus está mais interessado em trabalhar em nós do que através de nós. E a gente tem alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Moisés. É incrível. Moisés, Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para um ministério de 40 anos. Você vê que o tempo que Deus trabalhou com Moisés foi muito maior. O próprio Jesus, ele dá início ao seu ministério ali aproximadamente com seus 30 anos, para um ministério de 3 anos e meio. Então, entenda algo, Deus ele não tem pressa em nos treinar, em nos equipar, em nos capacitar, e a gente precisa dar tempo e entender que Deus trabalha no líder antes de trabalhar através do líder. Isto porque, eu repito, o primeiro princípio, a vida do líder é o alicerce da sua liderança. E é por isso que Deus trabalha primeiro no líder e depois trabalha através do líder. É assim a regra bíblica. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. É claro que se nós dermos tempo, Deus vai trabalhar em nossas vidas e vai nos usar para o louvor da tua glória. Mas hoje eu vejo muitos pastores, com todo respeito, que às vezes, porque teve um ministério bem sucedido à frente de uma célula, ou porque desempenhou um ministério na igreja local, quer ser pastor. Mas a pessoa acabou de chegar na igreja, não quero ser pastor. Entenda algo, meu irmão. Eu tenho 26 anos que eu estou aprendendo a servir a Jesus. 26 anos. E eu humildemente confesso, errei muito mais do que eu acertei na minha vida ministerial de mais de 15 anos. Então, mais ou aproximadamente 10 anos na igreja, aprendendo para depois ser ordenado como pastor, e ainda assim, até hoje, Deus está trabalhando em mim para que Ele possa fazer através de mim algo maior. Então, isso aqui é um princípio que você tem que entender. Deus trabalha primeiro no líder antes de trabalhar através dele. Então, não tenha pressa. Aliás, se sujeite a Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, prepara-me mesmo. Eu tenho dito isso na igreja que eu sirvo como pastor. Eu falo: gente, nós não precisamos ter pressa. A noiva pertence ao noivo. Vamos trabalhando, vamos nos sujeitando a Deus, vamos buscando Ele e deixa Ele trabalhar. Porque eu, às vezes, com todo amor, respeito e carinho, eu vejo pessoas aí colocando, rumo a 1000 líderes, 1000 membros, 5.000 membros. A gente não precisa ficar com essa obsessão, com todo respeito, que muitas vezes é uma ambição egoísta da nossa parte. Primeiro, se você for um líder de uma igreja local, você tem que entender que a tua visão, se você quer um dia, se for da vontade de Deus, se for da vontade dele, que você sirva a 1000 ovelhas de Cristo, você não tem que pedir 1000 ovelhas. Sabe o que você tem que fazer? Pedir 100 líderes para que estejam do seu lado, ajudando você a cuidar desse rebanho. Se você tem o desejo de um dia cuidar de uma igreja de 5.000 almas, se a tua motivação for reta, não tem problema. Mas ao invés de você falar 5.000 almas, então você pede para Deus 500 líderes que estejam nesse espírito que nós estamos conversando aqui. Pessoas que estejam dispostas realmente a servir e não a ser servidos. Então está aqui o terceiro princípio que nós precisamos saber para exercermos os nossos ministérios. Deus trabalha no líder antes de trabalhar através do líder. Outro princípio importante, e esse aqui ele é forte, mas verdadeiro e bíblico. O caráter é mais importante do que o carisma. Eu vou repetir. O caráter, ele é mais importante do que o carisma. Lá fora, no mundo, talvez nem todos se importam com o caráter, mas no reino de Deus, meu irmão, o caráter é mais importante do que o carisma. E sabe,
Nós vivemos em uma geração que supervaloriza, né, o performance, o palco, a apresentação, o talento. Então, às vezes, você ouve coisas e vê coisas absurdas a ponto de você vai participar de uma mentoria, de um congresso, e tem gente ensinando como que você tem que colocar até a mão no bolso. Hoje está incrível essas coisas. E o que é mais importante, as pessoas não ensinam: caráter, vida com Deus. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, para a palavra de Deus, a gente vê que o caráter é muito mais importante do que o carisma. Você quer um exemplo? Um só que eu vou dar para você. A gente lê aqui, estou com a minha Bíblia aberta em 1 Timóteo capítulo 3, depois você pode ler esse capítulo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele fala sobre os deveres dos bispos e dos diáconos, né? E se aplica para qualquer esfera da liderança da igreja. E é interessante, irmãos, que Paulo, ele começa escrevendo, claro, inspirado pelo Espírito, no versículo 1, dizendo: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja, aspira pelo episcopado, deseja uma nobre função. Então, é nobre, não é errado você ter um desejo, ok? Uma aspiração de querer servir a igreja como um pastor, como um líder de célula, como um diácono, como um líder de jovem. Não tem problema nenhum, se a tua motivação de fato for reta. No entanto, quando nós olhamos aqui para o contexto desse capítulo 3 de 1 Timóteo, a gente vai entender que o caráter, ele é muito mais importante do que o carisma. Porque, irmãos, quando Paulo, a partir aqui do versículo 2, ele vai listar aqui as qualificações de um líder, de um pastor, pode ser quem for, um diácono. Então, é interessante que ele escreve aqui, dessa lista, 13 características do caráter e apenas uma do carisma. Isso é incrível. O único carisma que você vê aqui no texto, que é no versículo 2, que o líder, o bispo, o pastor, ele tem que ser apto para ensinar. É o carisma, o dom. Os demais é caráter. Você lê no versículo 2, ele escreve, inspirado pelo Espírito, é necessário. Você quer ser bispo, pastor, líder de célula, ministro de louvor, diácono, ok, você deseja por isso, aspira a isto. Paulo, pelo Espírito, fala: excelente obra você deseja, mas ele vai dizer: é necessário, não é opcional, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Aí, carisma, apto para ensinar. Aí continua: caráter, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, e por aí vai. Então, você aprende de uma maneira muito simples nas Escrituras que o caráter é mais importante do que o carisma quando o assunto é ministério. Agora, veja bem, uma coisa que eu tenho ensinado, não só para a igreja que eu sirvo como pastor, mas para a liderança, irmãos, se nós não cuidarmos das nossas vidas de uma maneira pessoal, nós estamos desqualificados para cuidar dos outros. E é por isso que o caráter é mais importante do que o carisma. Então hoje tem muitas pessoas sendo machucadas por liderança de igrejas, gente que não tem caráter, gente que infelizmente não é honesta, gente que não leva a sério a obra de Deus. E eu falo isso com tristeza, porque eu não tenho nenhum prazer como pastor de uma igreja local de receber gente de outra igreja que vem machucada, que ferida. Não, por mim, tem tanta gente que está aí fora, perdida, afastada, desviada. Mas e por que essas pessoas, muitas vezes, elas migram de uma igreja para outra? Eu não estou generalizando, mas muitas vezes é por conta da liderança da igreja. Liderança que tem talento, mas muitas vezes não tem caráter.
Então é uma coisa que nós ensinamos na igreja que a gente serve como pastor. Meu irmão, não importa o quanto você canta, o quanto você prega, o quanto você ensina, o quanto você dança. O que a gente quer saber é vida com Deus. Vida com Deus, a gente quer testemunho. Então ontem mesmo eu encontrei uma pessoa fora da igreja que é nova na igreja, tudo bem na liderança. Eu falei, não, está tudo errado. Não pode escandalizar o reino de Deus. E a gente tem que chamar com muito amor, respeito e carinho e tratar. Não é fazer vista grossa, é entender que não importa o lugar de liderança que essa pessoa ocupa na igreja, ela está representando o reino de Deus. Como nós aprendemos, a vida de um líder é a vida da sua liderança. E o caráter é mais importante do que o carisma. Eu penso, meu irmão, que todos nós que servimos a igreja, em qualquer função na liderança, deveríamos olhar com mais cuidado a nossa vida. E eu vejo as pessoas, muitas vezes, querendo cuidar de almas da casa de Deus, mas não cuida da sua própria vida, não cuida da sua própria família. Então está aqui o quarto princípio para exercermos o nosso ministério. O caráter é mais importante do que o carisma. O quinto princípio, olha só, doutrina e vida precisam sempre caminhar de mãos dadas. Eu vou repetir. Doutrina e vida precisam sempre caminhar de mãos dadas. A Bíblia também nos ensina isso. Com todo respeito, isso aqui não é uma palavra de coach. Eu estou pregando a palavra de Deus para você. 1 Timóteo 4,16 está escrito: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha que Paulo está instruindo aqui, Paulo está instruindo, Paulo está aconselhando, Paulo está dando direção para Timóteo. Inspirado pelo Espírito, ele fala: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, todo líder cristão precisa ser uma pessoa biblicamente, doutrinariamente saudável. Irmão, com todo respeito, o que tem de pastores aí que nunca fez nenhum curso básico de teologia e que ainda zombam, debocham, né? Eu tenho a unção do Espírito Santo, isso que importa. Bom, uma prova contundente que alguém tem a unção do Espírito é porque ela quer estudar as Escrituras, ela quer aprender as Escrituras. Não é para mostrar para os outros que tem um curso de teologia, mas porque ela está se preparando de uma maneira doutrinária, bíblica, para servir as outras. Então está aqui. O líder precisa ser uma pessoa biblicamente e doutrinariamente saudável. Precisamos, irmãos, como líderes, pastores, líderes de células, seja o que for a tua função, aprender, conhecer, amar a palavra de Deus. O líder, ele precisa entender que a Bíblia é a sua única regra de fé, prática, conduta. É a doutrina que rege a sua vida, a sua fé. Então eu acho estranho que às vezes as pessoas querem ensinar na igreja hoje os princípios do coach, do treinamento. Na igreja a gente ensina Bíblia. Bíblia não é autoajuda. Lá fora tem um monte de gente boa que ensina autoajuda. Você quer exercer o ministério na igreja, você tem que aprender Bíblia, ok? Com todo respeito, eu tô te ensinando dentro da Bíblia princípios para quem realmente quer exercer o ministério de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então está aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então o líder precisa ser uma pessoa biblicamente, doutrinariamente saudável. Mas também, claro, tem o outro aspecto, cuidar de si mesmo, né? Então o líder é líder em todos os lugares, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa que participava com a gente na igreja, há muito tempo atrás, ela
questionou, falou, não, a questão do pastor é pastor na igreja. Se ele está jogando bola lá, eu não quero nem saber. Eu falei, meu querido, você está equivocado. A nossa posição é a mesma, todos nós somos filhos de Deus, mas a minha missão de pastor, eu não sou pastor de uma igreja local, eu sou pastor do reino de Deus, eu sou pastor da minha cidade, aonde eu vou, eu preciso cuidar de mim mesmo, eu tenho que dar um testemunho pessoal, na minha família, no meu trabalho, no meu momento de entretenimento, eu tenho que testemunhar. Então, doutrina e vida pessoal são inseparáveis na vida de um líder. E hoje é incrível, porque tem gente que não entende isto. Ah, não, eu tenho que ter a minha roupa para trabalhar na igreja, é a roupa de sair. Aí a pessoa vai lá na igreja, muito vestida, tudo tampadinha, comportado, mas quando está lá fora, roupa depravada, indecorosa, mostrando as partes íntimas do corpo, sensualizando, e acham normal isto. Então, meu irmão, doutrina e vida pessoal, isso na vida de um cristão já é inseparável, principalmente na vida de um líder. Doutrina e vida precisam sempre caminhar de mãos juntas ou dadas, né? Aqui, eu estou na Rádio Boas Novas, eu sou filho de Deus como você é, e sirvo aqui como pastor, ok? Final de ano eu vou viajar para minha família, eu sou como você é, filho de Deus, mas lá também eu sou pastor. Eu tenho que entender esse princípio. Doutrina e vida precisam sempre caminhar de mãos dadas. Sexto princípio, o líder, ele deve ser honrado, porque a Bíblia nos ensina, mas jamais aceitar ser colocado no pedestal. Eu vou repetir, porque isso é importante. Muitas coisas estranhas estão acontecendo nos nossos dias. O líder, ele deve ser honrado, a Bíblia nos ensina isso, mas jamais aceitar ser colocado no pedestal. A Bíblia nos ensina que aquele, por exemplo, que exerce o ministério de ensino, ele deve ser estimado de dupla honra. Então é bíblico, ok? Agora, essa linha de honrar o líder, mas jamais aceitar o pedestal, é uma linha muito fina, gente. É uma linha muito fina. O líder, independentemente se ele é pastor, bispo, apóstolo, ministro de louvor, ele tem que entender, acima de tudo, ele é um servo. Ele é um irmão dos demais irmãos. Por isso eu ensino na igreja que eu sirvo como pastor. Uma coisa é você ser honrado voluntariamente. Outra é você querer receber honras, elogios. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Eu preciso tomar cuidado. Uma coisa são as pessoas na igreja querer honrar a minha casa, a minha família. Outra é eu ter um apetite mórbido, né, para ser honrado. Então a gente tem que entender isso. Uma vez eu fui num velório e tinha um pastor discursando, e dentro do discurso, no culto fúnebre, ele estava queixando de alguém que não chamou ele de pastor. Falta de respeito, não chama de pastor. Eu falei, meu Deus, aonde nós chegamos? Será que o título hoje é mais importante do que a pessoa? E tem muita gente assim, com um apetite mórbido de ser honrado, de não, é o pastor. Gente, pastor não é Deus. Querer honrar um pastor, um líder, maravilha. Assim como nós temos que honrar a todos, mas nós não temos que colocar ninguém no pedestal e nem aceitarmos que nos coloque como pastores no pedestal. Porque o problema de haver idolatria dentro da igreja evangélica, muitas vezes é culpa nossa, dos pastores que aceitamos e às vezes ensinamos. Então, eu não estou falando aqui para impressionar ninguém. Primeiro, eu nem sei quem está me ouvindo, eu não sei onde essa mensagem vai chegar. E segundo, eu falo isso não é para impressionar ninguém ou para me mostrar mais santo ou mais justo do que outros pastores ou outros irmãos. Não. Eu falo com autoridade no nome de Jesus, até mesmo para me proteger de eu não querer virar estrela amanhã. Então, eu ensino lá na igreja que a gente congrega, as pessoas que vão chegando, fazendo o curso de integração, eu falo, aqui todo mundo é igual, ok? Aqui, pastor não tem lugar para carro, não. Aqui, se o pastor quiser um lugar melhor, ele chega primeiro e estaciona. A não ser quando, deixa eu abrir uma exceção, quando a gente convida um pastor de fora, aí a gente vai honrar ele.
Falou, querido, olha, deixa um lugar reservado, a gente vai receber um pastor lá de fora, mas eu? Ah, mas você não é o pastor, presidente? Eu sou, e daí? Eu sou filho como todos os demais. Se eu quero um lugar melhor, eu chego primeiro e estaciono. Pastor, que absurdo. Que às vezes chegar em cima da hora, se eu atrasar, se eu chegar em cima da hora, eu humildemente peço para alguém. Então, falo, querido, eu me atrasei por um motivo, você pode estacionar meu carro? Simples assim. Porque a gente tem que entender isso. Líder deve ser honrado, mas jamais aceitar ser colocado num pedestal. Porque quando a gente mudou na nossa sede, alguém falou, pastor, tem que ter um lugar para o teu carro. Eu falei, de jeito nenhum, aqui não tem que ter lugar para nada. Aqui quem chegar primeiro estaciona. E uma coisa que eu peço para Deus, eu falo, e por que eu falo isso publicamente? Eu repito, não é para impressionar ninguém não, meu irmão. E nem para me mostrar mais santo ou mais justo do que os outros, não. É para me proteger. Porque eu falo publicamente, falo isso na igreja. Se eu mudar o meu coração, Deus tenha misericórdia de mim. Alguém vai poder me afrontar e falar, pastor, você lembra que você ensinava lá? Porque hoje nós estamos vivendo numa época onde pastores estão achando que são estrelas. E irmãos, não adianta. Todos nós somos inclinados a isto. Temos uma natureza adâmica, corrompida. Então, na igreja de Deus não existe hierarquia. Nós temos funções diferentes, papéis diferentes, mas diante de Deus todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Por exemplo, você quer ver um exemplo da tentação da gente querer ser colocado pela própria igreja, principalmente quando a gente serve como pastor, líder. Olha só esse texto de Lucas 3, versículo 15 e 16. E estando o povo com expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura João seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo, olha, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Gente, olha a tentação que João enfrenta de ser o próprio Cristo. O cara estava se tornando popular, o cara estava se tornando conhecido, e as pessoas já estão ali encantadas, com a pregação, mesmo sendo uma pregação forte de João Batista. E olha que a Bíblia, pelo menos, não registra nenhum milagre que João Batista fez. Mas uma pessoa, um profeta, um homem de Deus pregando, a tentação, o povo, será que ele não seria o Cristo? E João falou, não, vocês estão equivocados. Eu não sou digno nem de desatar a correia das alparcas. Depois você vai continuar lendo na tua casa, ele vai falar, presta atenção, eu sou só o amigo do noivo. A noiva pertence ao noivo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque essa é uma tendência natural do povo em colocar um líder espiritual lá no pedestal. A gente precisa tomar cuidado com isso, principalmente nós. Eu ensino isso, gente, na nossa igreja que servimos. Líder o pessoal do Ministério de Louvor, eu sempre ensino educação, respeito, humildade. Você desceu do altar, cumprimenta as pessoas que você passa, abre um sorriso. Nós não somos estrelas. Gente, já passou do tempo dos pastores da igreja pós-moderna entender. Nós não somos estrelas. Nós não somos animadores de palcos. Nós somos os servos do Deus Altíssimo. Fomos ungidos, temos uma vocação de servir a igreja de Deus. Então uma coisa é ser honrado. E se as pessoas querem honrar a gente, seja lá pastor, líder de célula, discipulador, de uma maneira voluntária, amém. Agora, outra coisa é amar ser honrado, amar os primeiros assentos. Então, cuidado. Eu estou ensinando, e eu creio que pelo Espírito de Deus, princípios para exercer o ministério. O líder deve ser honrado, mas jamais aceitar ser colocado no pedestal. Acorda, igreja. Vamos acordar. Pastor, bispo, apóstolo, seja o que for, não é estrela, não é celebridade, é uma pessoa como todos, ok? Todos merecem respeito e honra. E o pastor que ensina, a Bíblia fala, ele é digno de dupla honra, mas não é de bajulação, não é de colocar num pedestal. E o sétimo
princípio, meu Deus, meu tempo está se acabando aqui. Vamos lá, rapidamente. O 7º princípio para exercer um ministério. O líder precisa fazer a obra de Deus não na sua própria força, mas no poder do Espírito Santo. Eu vou repetir. O líder precisa fazer a obra de Deus não na sua própria força, mas no poder do Espírito Santo. Então, gente, algo que todos nós precisamos entender. Não importa a função que você ocupa no reino de Deus, o líder precisa se preparar. O líder precisa treinar, ele precisa ler, ele precisa se equipar, mas acima de tudo, ele precisa depender do Espírito Santo. E essa dependência tem que te levar a um lugar de oração, um lugar de comunhão. E quanto maior, por exemplo, é o rebanho que você pastoreia, maior tem que ser a sua cobertura de oração, o teu cobertor de oração. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, o que Jesus fez? Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, porque Ele sabe o quanto nós precisamos sermos revestidos da presença do Espírito Santo. Então está aqui um princípio para quem quer exercer o ministério. O líder precisa fazer a obra de Deus não na própria força, na própria experiência, na própria sabedoria, mas no poder do Espírito Santo, na dependência do Espírito. E essa dependência tem que nos levar a um lugar de oração, a um lugar de quebrantamento, a um lugar de comunhão, a um lugar do quê? De meditação da palavra de Deus. E para encerrar aqui, meu tempo está se esgotando. O líder, 8º princípio, o líder não está qualificado em pastorear as ovelhas sem antes amar o dono das ovelhas. Aleluia. Eu vou repetir. O líder, ele não está qualificado em pastorear as ovelhas de Cristo sem antes amar o dono das ovelhas. Porque nós não cuidamos das nossas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. E um dia todos nós, pastores, líderes de células, diáconos, seja quem for, vai ter que dar conta. As ovelhas são de Jesus. Foi Ele que comprou com o seu próprio sangue. Está lá em Atos 20, 28, nós lemos há pouco. Então a igreja, presta atenção, ela não pertence a você e a mim. Eu sou líder do diaconato, eu sou líder do louvor, eu sou líder do jovem. Você sabe o que você está dizendo? Eu sou servo do grupo que está sob os meus cuidados. E meu irmão, se você quer amar as ovelhas, você precisa amar o dono das ovelhas mais do que as ovelhas. Em João 21, 16, está escrito assim, olha só, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Então, para cuidarmos das ovelhas das almas, precisamos primeiro amar o dono das ovelhas, que é Jesus. Então, o ministério só pode ser eficaz quando realmente nós amamos Jesus. Somos apaixonados por Jesus. Hoje pela manhã eu vi a minha esposa perguntando o nome de uma moça que a gente, um casal que a gente celebrou o casamento, que veio de outra igreja, que o pastor marcou o casamento dela em cima da hora, o pastor marcou outro compromisso, deixou ela desesperada, e eles foram lá, e ela começou a ir na igreja, esse casal, talvez mais por conta de gratidão. E depois eles acabou, olha, não vai dar pra gente continuar, tal. Imagina, filho, vai Deus abençoe. E a minha esposa falou: amor, eu preciso do nome daquela mulher, eu quero saber como ela tá. Eu falei: meu Deus, eu não falei nada pra minha esposa, ela nem tá me ouvindo, então não é pra jogar confete nela. Eu falei: como que pode ter tanto amor pelas pessoas? Pessoa que está atrás, já falou, já abençoou, já abençoamos, tal, já agradeceu, a gente não fez por conta de ministério, mas está preocupada. Eu quero ver como chama, ela chama Franciele, eu quero ver como está a Franciele, se realmente ela está indo na igreja. Então é isso que a gente tem que entender. Jamais a gente vai conseguir amar as ovelhas se a gente não ama o dono das ovelhas. E eu quero concluir essa palavra com esse último texto bíblico, Hebreus 6, versículo 10. Está escrito assim: pois Deus não é injusto. Ele não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe mostraram o seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Então que Deus nos ajude a buscar a viver cada dia estes princípios que nós aprendemos aqui juntos, princípios para nós exercermos os nossos ministérios como Deus quer que nós exerçamos. Amém? Que Deus abençoe a todos por meio dessa palavra. Eu estou aqui em cima da hora.